Fala galerinha, beleza? Ótima semana para vocês, pessoal, ótimos estudos, tá? Começamos aqui então, pessoal, com o nosso capítulo 7 da página 88 do livro 1B, tá, pessoal? É o penúltimo capítulo desse nosso livro 1B. Graças a esse, né, tem o lado bom, o lado ruim, a esse atraso aí, pessoal, no nosso processo seletivo, o tal do PAS ou o PSS, dá tempo da gente ficar martelando alguns exercícios a mais, tá? Então a gente está no cronograma tranquilinho, vamos fazer bastante exercícios referente ao nosso conteúdo, a Física A, pessoal. Bem, no nosso caso de lançamento horizontal, pessoal, é uma sequência de composição de movimentos. Nós vimos até então, no nosso capítulo 6, pessoal, que a composição de movimentos depende do referencial adotado. Para cada referencial, o movimento acontece de uma maneira diferente. Aqui, pessoal, tem o mesmo raciocínio, tá? Nós vamos estudar o chamado lançamento horizontal, onde acontece simultaneamente dois movimentos por nós já estudado, pessoal. Para entender isso, eu fiz aqui um desenho bem simples. Um corpinho, uma bolinha aqui, tá, pessoal? O meu autorretrato, saindo do alto de um edifício. É lógico, né, que eu não tomei Red Bull, isso aqui não vai me dar asas. Eu vou fazer esta trajetória aqui, pessoal, o que nós chamamos de lançamento horizontal. Eu saio do alto de um edifício e chego até uma posição distante da base do meu edifício. Aqui acontece dois movimentos simultâneos, pessoal. Um movimento no eixo X e o outro movimento no eixo Y. O movimento em cada um dos eixos é distinto, pessoal, é diferente. Por quê? Reparem só que no eixo X, quando eu salto, quando eu tenho esse lançamento, a velocidade está exclusivamente nesse eixo. Então, a velocidade é o que nós chamamos de velocidade no eixo X. É a minha velocidade inicial. Pessoal, é a velocidade constante no eixo X, porque não tem nenhuma aceleração influenciando no eixo X. Mas e no eixo Y? No eixo Y, nós temos a ação, pessoal, da aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional, né, pessoal, aponta sempre para o centro da Terra. Isso vai gerar um movimento diferente do eixo X. No eixo Y, eu tenho a aceleração. Logo, as equações serão as do movimento uniformemente variado. Para entender bem isso, pessoal, nós fazemos aqui como se fosse um plano cartesiano. Só que é um plano cartesiano no eixo X. E o eixo Y é voltado para baixo. Lembra, assim como queda livre, pessoal, é mais fácil adotar o referencial em cima e onde ele vai chegar embaixo. São dois movimentos completamente distintos. Porque no eixo X não tem aceleração atuante. Tudo que está relacionado ao eixo X, pessoal, é base do movimento uniforme. Ou seja, a gente vai poder usar o sorvete. Mas tudo que pedir referente ao eixo Y, devido à aceleração gravitacional, a gente tem que usar as expressões do movimento uniformemente variado. Então nós vamos ter que entender bem o que ele pede e relacionar com cada um dos eixos. Vamos começar com o eixo X? No eixo X, o que ele pode perguntar sobre o eixo X? Relação ao eixo X, pessoal, ele pode perguntar qual é o alcance que eu tenho na horizontal. Saiu daqui de cima e chegou aqui embaixo. Então eu vou ter este alcance. Este alcance está relacionado ao eixo X. Vamos colocar em vermelho, pessoal? O alcance que isso pode ter, tá, pessoal? É relacionado ao eixo X. E tudo que estiver relacionado ao eixo X, só posso usar as expressões do movimento uniforme.
Vamos então para uma expressão que vai me dar alcance, pessoal. A expressão que vai fornecer alcance deriva, lógico, do sorvete. Posição final, posição inicial, mais velocidade que é constante no eixo X, vezes o tempo. Olha as modificações que nós fazemos para o lançamento horizontal. Posição inicial, gente, ó, origem aqui, a mesma daqui de baixo, é 0. Ele vai chegar na posição final no S, que nós vamos chamar de A. Então, a expressão de alcance, no lugar de posição final, A. Posição inicial é a base do edifício. Corta. E que velocidade que é essa, pessoal? É a velocidade inicial lá de cima, vezes o tempo. Olha só, então, a expressão que vai fornecer alcance. Muito atenção quanto a isso. Quando você tem esse lançamento horizontal, você só tem velocidade na horizontal. Não tem velocidade inicial para baixo. Não tem como você se jogar para baixo. Para você ter esse lançamento, você não pode se jogar, não tem como eu me jogar para baixo. Eu me jogo na horizontal. Por isso que a velocidade só é no eixo X. Então, atenção quanto a isso. A velocidade no eixo Y inicial é 0. A velocidade que eu tenho é só inicial do eixo X. Em exercícios, ele não vai falar que essa velocidade é a do eixo X. Nós temos que subentender que essa velocidade de lançamento só é possível, lançamento horizontal, só é possível no eixo X, pessoal. Então aqui ele se joga com essa velocidade inicial no eixo X. Já do eixo Y é 0. E qual a importância disso? Tudo relacionado ao eixo Y. O que ele pode perguntar que está relacionado ao nosso eixo Y agora, pessoal? A altura de queda e o tempo de queda. Esse tempo é algo incomum para os dois eixos, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Mas vamos ver então a equação que vai dar a altura que ele pode pedir. Bem, a altura, lógico, está relacionada ao eixo Y. E no eixo Y nós só usamos as equações do movimento uniformemente variado. Então, para que nós descobrimos a altura, a gente tem que usar expressões relacionadas ao movimento uniformemente variado. Pessoal, qual das expressões que nós vimos em movimento retilíneo uniformemente variado que relaciona espaço, porque a altura é um espaço percorrido, né? Espaço por tempo. É um sorvetão. Então, a altura deriva do sorvetão, pessoal. Mais velocidade inicial no eixo Y, T, mais a aceleração, que a gente já sabe que a aceleração que age aqui em lançamento é a gravitacional, dividido por 2. Façamos as adaptações agora, pessoal. Aqui é a posição inicial, por isso que o eixo é voltado para baixo. Olha só, pessoal, posição inicial, 0. A posição final vai ser quando ele tocar o solo, é a altura. Qual é a velocidade inicial no eixo Y? Pessoal, está em vermelho, não esqueçam isso. É 0. E 0 vezes T, 0. O A gente troca pela gravidade, vezes o T ao quadrado sobre 2. Peraí. Parece que nós já vimos essa expressão aqui em algum lugar. Essa expressão é a mesma que nós usávamos em queda livre. Pessoal, muito atenção quanto a esse exemplo agora. Um objeto abandonado dessa maneira, pessoal, na vertical, eu abandono esse objeto, gasta o mesmo tempo do que se eu pegasse esse objeto e jogasse ele na horizontal, ele vai caindo. Então, se eu abandonar esse aqui e esse aqui eu lançar horizontalmente, eles vão chegar juntos ao solo. É por isso que a expressão é a mesma. É por isso que a expressão é a mesma. De novo, gente.
Esse aqui, se eu abandonar ele na vertical, queda livre, e no mesmo tempo que eu lançar esse aqui horizontalmente, eles vão, pessoal, chegar juntos ao solo. Eu estou olhando na câmera ali, ver se eu estou fazendo simétrico, tá? Ó, eles chegam juntos ao solo. Por isso a expressão de altura em lançamento horizontal é a mesma expressão de queda livre. E lembra que em queda livre tinha um princípio que nós chamávamos princípio de Galileu? No primeiro instante de tempo ele percorria uma distância d. No segundo instante de tempo, a distância percorrida era 3 vezes d. Depois, no terceiro instante, era 5 vezes d. Depois, 7 vezes d. Aqui o raciocínio é o mesmo. Dessa expressão de altura, nós também chegávamos lá em queda livre, e aqui agora também, na expressão que dá tempo de queda, que é algo incomum para os dois. Isolando essa expressão, chegamos na terceira variável que pode vir a ser pedida dentro dos exercícios, o tempo. 2 está dividindo, vem multiplicando, né? Tudo na raiz, para tirar o quadrado de cima do t. 2h sobre a gravidade, que é g. Olha a nossa expressão de tempo. Esse aqui é o tempo de queda, que é o mesmo desse aqui, tá, gente? Tempo de queda. Basicamente, o lançamento horizontal é isso daqui, pessoal. Pode vir a ser 2 fatores agravantes nisso aqui. Essa bolinha, pessoal, pode chegar um momento em que ser pedido a análise dela em um ponto qualquer dessa trajetória. E a velocidade dela nesse ponto. Aqui o negócio já é um pouco mais complexo. Sei que a velocidade nesse ponto é uma análise vetorial das duas velocidades. A velocidade em x é sempre a mesma, né, gente? É esse v0x, sempre o mesmo. Mas aqui é zero. E Marcos, aqui embaixo, devido à aceleração gravitacional, a velocidade em y vai ter aqui, pessoal. Por isso que ele está caindo. Sai do zero, mas em cada ponto o vetor velocidade no eixo y é diferente. E agora, como fazer a velocidade resultante de 2 vetores, pessoal, que formam 90 graus entre si? Pitágoras. A velocidade resultante, pessoal, ou quando o exercício pedir qual é a velocidade num determinado instante, você vai ter que achar a velocidade em y. Como você acha a velocidade em y em qualquer instante? Função horária da velocidade. Ó, v0y mais gt. G. Coloquei o A aqui que eu estava lembrando do vovô Ateu. VGT. Onde a velocidade inicial é 0. A velocidade em y em qualquer instante é dado igual era em queda livre. Ó. Aí se acha o VY, o Vx é a velocidade inicial, que é sempre constante. Chegamos na nossa velocidade resultante. Esta velocidade aqui, o cara adora enfeitar, pessoal. Adora enfeitar no jeito que escreve, no jeito que ele pede. Ele pede, às vezes, a velocidade com que toca o solo. A velocidade com que toca o solo não é Vx, não é Vy, é esse V. Então, quando o móvel, olha aqui, ó, está nesse ponto, toca o solo, você também vai ter que aplicar o V0x, que é constante em todo o movimento, o Vy, que vai aumentando gradativamente devido à ação da aceleração gravitacional. Então você descobre o tempo de queda, joga aqui, acha o Vy e depois, para encontrar a resultante, aplica-se Pitágoras. Isso daqui em exercícios um pouquinho mais complexos eles pedem, tá, pessoal? Velocidade com que ele toca o solo. Cada ponto você tem uma velocidade diferente. Por quê? O Vy vai crescendo ao decorrer do tempo. Então a resultante aqui fica diferente. Como acha a resultante através de Vx e Vy?
Pitágoras. Vocês já devem ter visto um monte disso daqui, né, pessoal? Dentro de Física B, análise de vetor. Então, a velocidade resultante da velocidade desses dois vetores. E uma última expressão, que é o que nós chamamos de equação da trajetória. É uma junção de duas fórmulas que já estão no quadro, que não depende do tempo, pessoal. E isso vai dar a posição, a altura y em função de x, ou vai te dar x em função de y. Resumindo, não envolve tempo. É o que nós chamamos de equação da trajetória. Vou fazer um asterisco aqui, ó. Equação da trajetória. Pessoal, a equação da trajetória vai pegar e isolar nessa expressão o tempo. Então, olha só, se eu isolar nessa expressão o tempo, ficamos que t é igual ao alcance, ou x, né, pessoal? Quem quiser chamar de x, o alcance, sobre a velocidade inicial. Chamarei isso aqui de equação 1. Substituirei aquela equação 1 nesta equação aqui, pessoal, que eu vou chamar de 2. Tá vendo? No lugar de t, eu vou colocar aqui, ó, e vai sumir esse t, pessoal. Então, substituindo a equação 1 em 2, temos que o eixo y, a altura, quem quiser colocar y sem problema, é igual a g no lugar de t ao quadrado. Olha quem que a gente coloca? O x, que é o alcance, pela velocidade inicial, ambos elevado ao quadrado, porque o t aqui está elevado ao quadrado, dividido por 2. Fazendo assim, a equação da trajetória, pessoal, dá o h, que é o x, g, no lugar de x, a gente colocou a de alcance ao quadrado, sobre 2 vezes a velocidade inicial, também ao quadrado. Repara aqui, pessoal. Vamos conversar um pouquinho aqui. Tô carente, vai. O y é o h. O a é o x. Então a gente fala equação da trajetória porque vai ficar y, que é o h, em função de x, que é o a. Ou o x em função do y. H, y e o a, o x. Pessoal, reparem que a equação da trajetória é uma equação que não se utiliza de tempo. Basicamente é o que há algo de novo aqui. Esses 2 pontos em vermelho, pessoal. O resto, nós já vimos isso em movimento, tanto retilíneo quanto movimento retilíneo uniforme, tá? E agora a gente vai pegar alguns exercícios da apostila aí, pessoal, para aplicar esse raciocínio. Antes de fechar essa aula, eu preciso que vocês coloquem observações. No ponto mais alto, a velocidade em y é 0. Tudo que está relacionado ao eixo y, utilizaremos as equações do movimento uniformemente variado. E tudo que está na relação ao eixo x, utilizaremos as expressões, ou melhor, a expressão do movimento retilíneo uniforme. Gente, até daqui a pouco, só exercício. Já volto.